Estamos aqui para mais um episódio do Geranium Cast e hoje, um dia lindo de sol, aqui a minha sócia ao meu lado, Carla, seja bem-vinda. Olá a todos. E hoje estamos aqui com uma convidada, já vou falar sobre ela, mas antes eu gostaria que vocês seguissem um pouquinho a gente. Aqui, esse lugar onde a gente está, faz parte da nossa clínica, o Instituto Geranium. Lá na nossa página, no Instagram, tem sobre os nossos profissionais, tem dicas sobre tudo o que a gente trabalha na clínica, tá bom? E aproveita. E aproveitando que vocês estão aí, já aciona o sininho e se inscreve no nosso canal e também segue a gente, porque toda semana, cada 15 dias, tem um episódio novo saindo com um convidado e sempre muito conteúdo para vocês. E nós estamos no Spotify também. Exatamente. Então, seja muito bem-vinda a nossa convidada de hoje, Nádia, doutora Nádia Gonzalez. Seja bem-vinda ao Geranium Cast. Super feliz de estar aqui com vocês, bom. meninas. A Nádia tem uma vida corridíssima. Quando a gente convidou ela, a gente falou, meu Deus, Nádia, já olha pro ano que vem, assim, uma data. E a gente conseguiu hoje, que é o aniversário dela ainda. Um dia muito especial para ela. Especial, e ela ainda tirou pra estar aqui com a gente. Então, o mais especial ainda, né? Exatamente. E a gente preparou um café. Então, fique super à vontade para degustar. Tudo sem glúten, sem lactose. A gente tenta fazer algo bem saudável, que é o que a gente preza também, né, Nádia? A gente trabalha numa clínica de saúde. Você também com seus bebês ali, você sabe o quanto você incentiva a boa alimentação. Então, a gente fez esse cafezão aqui para você. Muito obrigada. E vamos ao currículo da doutora Nádia. A gente dá uma vasculhada na vida dos nossos convidados, a gente vai pegando informações, né? Primeiro, ela é graduada em medicina pela Escola Latino-Americana de Medicina de Cuba. Foi longe para estudar medicina, né? Foi. E ela tem especialização em saúde da criança e adolescente, com especialista em pediatria, possui pós-graduação em neonatologia, instrutora de reanimação pela Sociedade Brasileira de Reanimação, depois a gente vai falar sobre isso também. Sim. E tem diversos cursos como suporte avançado à pediatria, cursos de atualização de amamentação. E aí ela tem uma galerinha, né, gente? Meu Deus do céu, olha só. O nome do pai dela é o seu Arturo. E o nome da mãe é Dona Maide. Maide. Que a gente faz conheceu. umas empanadas. As melhores empanadas que a gente já comi na minha vida. Que vai ter ótimo. E ela tem os filhos, né? O Tiago. Ela tem a Alessandra e o Gabriel. E 2 cachorras. A Luna e a Bela e 2 gatas. Capaz! A fofa e a pelúcia. E a Nádia ainda é empresária também. E é casada. E é casada com o Edwin. Tudo isso. Tudo. E acredita que o hobby dela é fazer bijuteria e comprar Tupperware? Igual eu! De onde? Você viu que a gente vai fundo nas informações. Você vai contar um pouquinho. Eu também gosto. Eu tinha vários consórcios, Nádia. Sério? Agora eu dei uma parada, se eu tô me controlando. Não, eu também. Porque é um vício, né? Aí ela... Carla, eu vou te colocar num consórcio da Tupperware, porque preciso colocar uma pessoa, vou colocar você. E não basta, eu tava no grupo da Tupperware, aí eu falei, Carla, preciso de mais uma pessoa pra fechar. Aí vai ser você já tá no grupo, tá? Aí ela foi, agora a gente tem um monte de Tupperware. É uma Nossa, caixa. Eu tenho uma coleção mesmo. Tá, mas isso foi uma coisa assim, não sei, eu gosto das pecinhas. É normal. Eu gosto de abrir o armário e ter tanto porte que eu nem sei aonde eu coloco. Claro, porque isso é uma memória de quando eu era criança que não tinha porte. Não tinha. Tampa. Tudo Sim. subia. Porque o Tupperware a gente guarda com tampa. Com tampa. E é a regra, né? Levou, tem que voltar. É uma coisa muito Não se séria. presta Tupperware, gente. Mas vamos falar sobre a Nádia, né? Nádia, conta pra nós como você veio parar aqui em Medianeira. Ai, meninas, é uma longa história. Então, Bom, conte. na verdade, assim, vocês viram que eu estudei medicina, eu estudei em Cuba. Eu venho de uma família humilde, né? E na Bolívia, eu sempre tive ideia de
eu ia ser profissional de qualquer forma. Só que, na época, não tinha tanto acesso à educação. E eu morava em uma cidade pequena, de uns 7.000 habitantes na época. Você é nacionalizada da Bolívia. Eu sou boliviana. Boliviana. Isso, eu sou boliviana, isso, de Santa Cruz. Mas, na época, meus pais moravam em uma cidade pequena. E então, eu tenho mais 2 irmãos, né, que estavam estudando. Aí, quando eu terminei o colégio, eu tinha que ir para uma cidade, como falar, daqui para Foz, para estudar. Mas, minha ideia, na época, era estudar e trabalhar. E veio a oportunidade de ter bolsas de estudo. Você fazia concursos para bolsas de estudo. E aí eu tive a oportunidade de um funcionário da prefeitura conversar comigo e falar, olha, eu acho que valeria a pena você tentar essas bolsas. E na verdade, eu queria muito, mas para a cidade de Santa Cruz em si. Eu não estava com perspectiva de sair para fora, né? Mas a gente fez tipo como um combinado, que se eu desse esse concurso e eu fosse escolhida entre as 50 vagas que tinha naquela época, que se apresentaram mais de 1.000 estudantes, eu iria para Cuba para estudar medicina e lá eu iria trocar para a carreira que eu queria, que era engenharia civil. Capaz. Engenharia civil. Tipo eu. Né? A gente sempre tem uma história com engenharia nesse podcast. Não sei o que acontece. Aí, então, o que aconteceu? Eu fui pra lá, só que daí eu descobri que realmente minha vocação era tratar pessoas. Cuidar de gente. Era cuidar de pessoas, exatamente. E ali, já no primeiro semestre, eu gostei da interação que a gente tinha, né, com os pacientes, e eu achei que eu conseguiria ajudar mais no meu povo sendo médica, né. E bom, me formei lá, voltei para minha cidade, trabalhei 2 anos lá como médica clínica geral. Na Bolívia, a clínica geral faz tudo. Tudo mesmo. Faz parto, faz todas as áreas. A gente não tinha especialistas e, como eu falei, a cidade era uma cidadezinha pequena, né? Então, acabava sendo médico da família, né? Exatamente. Aí trabalhei na época com um programa materno-infantil. Então, eu fazia pré-natal e atendia crianças menores de 5 anos. E ali é que veio a ideia de ficar com a pediatria. Você se apaixonou na pediatria. E aí, então, quando eu estava trabalhando lá, faltavam médicos. E aí, quem veio? O doutor Edwin veio trabalhar nesse hospital. Foi ali que você conheceu. Aí foi ali que eu conheci Edwin. E a gente começou, né, a interagir, né, a namorar, a compartilhar experiências, né? E ele tem uma história, assim, bem parecida com a minha nessa questão da medicina. Ele teve também que ir em outra cidade para estudar. E a gente se identificou muito nesse momento, né? E, bom, mas o sonho dele era vir para o Brasil para fazer a especialização. Ele sempre teve na cabeça. Ele quem queria. Ele queria vir para fazer a especialização aqui no Brasil. E aí, entre todas essas correrias, correndo atrás dos sonhos para fazer a especialidade, ele decidiu que ele viria fazer. E ele se apresentou para fazer a residência. E ele passou na residência. Daí ele falou, olha, no hospital onde eu estou... Isso foi no Rio de Janeiro. Assim foi que a gente veio para o Brasil. Nós fomos para o Rio. Aí no Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Daí ele falou, Nádia, tem vaga para pediatria aqui. Você não quer vir fazer a prova? Caramba. E eu... será? Já passei 7 anos quase fora da minha casa, do meu país, né? E você lá na Bolívia, até então. Eu lá. E ele aqui. E daí eu falei, vamos lá, vamos tentar. E não é que eu passei de primeira, e passei para pediatria. Aí eu fiz a especialização em pediatria no Hospital Antônio Pedro e Edwin fez neurologia, né? Nossa vida aqui no Brasil, em um primeiro momento, não foi fácil, porque a gente não sabia que precisávamos revalidar o diploma. Então, a gente veio com uma poupança, assim, de um dinheiro que a gente tinha juntado, que a gente achava que íamos sobreviver um bom tempo com esse dinheiro aqui. E não foi assim, né? O custo de vida no Brasil é muito caro, em comparação à Bolívia, né? E a gente passou muitos perrengues na faculdade, muitos. Na especialização. Exatamente, na especialização. E nós
Mas assim, persistimos no sonho. A gente queria estudar, a gente começou a estudar para fazer o Revalida, então. E quando a gente estava faltando um ano para terminar, veio a Alessandra. E a Alessandra foi o motor que impulsionou a nossa vida, né? E vocês não falaram que ia me fazer chorar. Normal. Eu nem comecei ainda. E aí, então, bom, a gente teve a Alessandra, no mesmo hospital onde a gente estudava, E né? ter um filho no meio de tudo isso, né, Nádia? Exato. Não ter uma estrutura ainda, né, formada, tudo. De então, fato, não ter trabalho, porque, na verdade, a gente trabalhava como estagiário de medicina, mesmo sendo formados, né? Ganhava um salário, metade do salário mínimo. E a gente sobrevivia com isso, levava a Alessandra na creche e continuou estudando. Aí eu teve que trancar a pediatria para Edwin terminar. Edwin terminou. E daí ele trabalhou para eu terminar, e em tudo isso tentando revalida também, estudando. Tudo junto. Né? Tudo junto. No final, em 2014, a gente conseguiu passar no revalida. A Ale já estava com 1 aninho e pouco. E conhecemos pessoas da nossa cidade, do nosso país, lá no Rio, que vinham para cá para fazer, tipo, as férias. Os médicos aqui saíam de férias e essas meninas vinham para cá para fazer 1 mês, ficavam lá em Itaipulândia, fazendo a cobertura das férias dos médicos. E então, em E aí, setembro... lá do Rio de Janeiro. Você lá do Rio de Janeiro. Sabendo de Itaipulândia. Exato. E daí, essa pessoa falou assim pra mim: Nádia, você não quer ir 1 semana lá em Itaipulândia, que tem uma médica que é boliviana também, ela atualmente está em São Paulo, a doutora Janine. Ela vai precisar sair 1 semana e precisa de alguém para cobrir lá. E daí eu falei pra ela: eu vou. Nós tínhamos acabado de pegar o CRM, a gente tava assim, tipo, nós tínhamos trabalho, mas a gente tava tentando se estabelecer, né? E eu vim, quando eu cheguei aqui e cheguei na região e vi todo aquele verde, nós somos muito disso, sabe? Eu me apaixonei. Opa. Eu falei pra Edwin, é aqui. É aqui, a gente tem que vir morar pra cá, você vai adorar. Aí quando me levaram lá no lago de Itaipulândia, porque Edwin gosta de pescar, Sim, né? É muito engraçado, porque É uma quando a cidade gente- pequena. Quando a gente se conheceu, a gente trabalhava já, para quem as pessoas não sabem direito, mas a gente já trabalha com a doutora Nádia desde antes da gente ter a Gerane. Sim. A gente tinha a clínica anterior e a Nádia já estava com a gente lá. Então ela conhece toda a nossa história desde o início da clínica também. Exato. E aí num dia, numa conversa informal, ela falou: olha, você acredita, meu marido, antes da gente ter um salário, ele comprou um barco. E aí a gente se conectou, porque a gente entende que pessoas são humildes, são simples e são vivas de um modo que como que eu posso dizer? Ele foi amoroso naquilo, eu quero isso é bom, né? Exatamente. E esse é um dos motivos pelos quais a gente continua morando em Itaipulândia, mesmo tendo um empreendimento fora, né? Pois é. A gente continua lá. E a gente tem um amor, assim, porque nós fomos muito bem acolhidos, né? Sim. Bom, eu voltei para o Rio. Bom, mas a gente continuou a vida nossa e depois de 2 meses, ligaram pra gente que o Dr. Jorge, o esposo da doutora Janine, ele passou na residência em São Paulo e que eles iam ir para lá e que iam ficar vagas os 2 lugares dele. Um casal estava saindo, aí um casal Outro iria casal entrar. ia entrar. Então nós viemos para cá já decididos, vimos sem nada, assim, sem nada mesmo, só com as Felizes, malas, sabe? assim. E vamos lá. E começamos nossa vida aqui em Itaipulândia, né? 1 ano depois, eu comecei a trabalhar aqui na maternidade Nossa Senhora da Luz, né? Já atendendo sala de parto como pediatra. Eu já tinha especialidade, nesse ano eu tive o título de especialista em pediatria, né? Porque assim, é tudo um processo, né? Todo um processo. Exatamente, porque nós fizemos uma pós-graduação
com uma carga horária parecida com a residência médica, mas para a gente poder exercer como especialista, a gente precisa ter uma qualificação, né? Que é o título de especialista, o RQE, exatamente. E é muito bom você contar tudo isso, porque as pessoas precisam entender que o médico que veio de outro país, ele é um médico também, um médico muito sofrido muitas vezes, Exato. porque ele vem de uma história muito difícil. Eu acho que estuda talvez muito mais, né, Nádia, do que quem De propriamente fato. estuda aqui, porque você tem do Revalida, né, Exato. que é uma prova consideravelmente difícil, você tem que passar nela para sim Exato. você poder atuar, né? Então não é só Exatamente. formar, porque aqui você se forma, formou, tá ok. Vocês ainda têm mais o Revalida, né? Exato. E essa questão do Revalida, assim, para nós, era uma questão frustrante, né? Porque a gente, em um primeiro momento, não conseguia entender, porque quando nós viemos para cá, eu tinha 2 anos de formada, a gente tinha 5 ou 6 anos de formado. Então, a gente tinha uma experiência, mas a gente não tinha voz nem voto, porque não tinha o numerocinho do CRM. E o mais difícil é o preconceito, né? De fato. De ser de fora, né? Então, assim, Sim. no início, talvez quando vocês vieram, o brasileiro estava com uma recusa grande, né? Porque eram as primeiras entradas de profissionais de fora. Exatamente. Hoje já está mais tranquilo com relação a isso. Até porque existem mais programas de intercâmbio, né? A gente sabe que tem muitos brasileiros estudando também na Bolívia, né? E a gente viveu assim... eu, particularmente, estudei minhas companheiras, meus colegas, todos eram residentes. A única que fazia pós-graduação era eu. Então, assim, era um pouco constrangedor. Você tinha que pedir permisso para tudo, tinha que pedir para te carimbarem as receitas, de coisas que você já no meu país era completamente independente, né? Então, não tinha que pedir para ninguém. Mas, assim, eu acho que tudo é um processo. Tudo pra tem você um chegar, porquê. tudo tem Exatamente, tudo tem um porquê. Porque até pelas dificuldades que a gente passou, a gente consegue atualmente ajudar as pessoas que estão querendo revalidar esse diploma aqui. Entender, né? Exato, a gente consegue entender esse processo, consegue ajudar e a gente consegue também entender o paciente, sabe? Porque nós vivemos essa questão. Um dos meus mais grandes lemas, eu acho que é assim, se coloque no lugar do outro. Você coloca sempre no lugar do outro, porque ali você vai entender o que essa outra pessoa está passando. E quando a gente vê pessoas que estão passando todo esse processo que nós passamos, a gente tenta ajudar, porque na época não podemos nos queixar, nunca nos faltou nada, sempre tiveram pessoas maravilhosas perto de nós, nos ajudando, né? Mas foi uma situação assim bem difícil na nossa vida, né? Eu ia deixar esse negócio pro final, mas como ela falou muito, então eu preciso falar, tá? A gente recebeu uma mensagem muito linda. Muito bonita. A gente recebeu uma mensagem e essa mensagem a gente ficou pensando onde a gente colocaria ela, se a gente colocaria ela, né? Mas ela é uma mensagem que nos emocionou muito. Então, a gente acha muito importante que você ouça ela. Ai, meu Deus! E silêncio no estúdio, por favor. Ela... Brincadeiras para deixar até a gente não chorar já antes de começar o negócio. Mas ela é uma mensagem do seu marido, porque... Ai, não! Quando eu pedi algumas informações pessoais, ele me mandou esse texto e foi muito bonito como ele se expressou. Eu gostaria que você ouvisse. Eu nem ouvi, já tô chorando. Quando ela foi estudar em Cuba, ela perguntou para o pai o que ele pensava disso e ele respondeu: suas decisões são as minhas. Conheci ela em 2009, depois, quando eu fazia plantão, sempre pedia para ela vir me ajudar e fosse qualquer horário, ela viria. Em 2010, decidimos vir para o Brasil, fazer especialização, eu em neuro e ela em pediatria, tudo como você já falou. Neuro não era pago, mas pediatria era pago e nós não tínhamos condições para pagar. Um dia, chamaram ela na direção do hospital. Falaram que tinha que pagar, porque senão ela ia ficar fora. A gente chorou muito porque não tinha onde conseguir esse dinheiro. E nós somos muito devotos do Menino Jesus.
sempre carregamos uma imagem dele e sempre fazemos promessas e ele sempre esteve conosco. E por isso o nome da clínica Menino Jesus, que depois a gente vai falar dela. Porque fizemos desde 2019, então, essa promessa. Fizemos essa promessa que quando estivéssemos em melhor situação econômica, íamos ajudar as pessoas a comprar uma clínica e iríamos fazer caridade. E naquela mesma semana, o professor Alexandre conversou com a monitora encarregada da pediatria, pediu para ela esperar mais uns meses e a monitora aceitou. Nós não tínhamos CRM ainda e nesses meses fizemos pizzas, empanadas para vender para os nossos colegas da especialidade com o dinheiro que a gente tinha para o nosso dia a dia. Graças a Deus, nunca faltou alimentos, fraldas, nem onde morar. Ela já estava grávida da Alessandra. Em 2015, fizemos novamente a prova do Revalida e graças a Deus conseguimos aprovar os 2 nesse ano. O primeiro ano que ela fez foi pagar essa dívida no Hospital da Pediatria. Foram várias vezes que eles queriam tirar ela. Final de 2015, conhecemos Itaipulândia e foi aqui onde começou a nossa nova vida. Tem muita história que eu não consegui te contar, mas sem o Menino Jesus, nunca iríamos conseguir chegar até onde chegamos. Ele é o nosso todo. Exatamente. Que lindo, né? E foi muito emocionante, assim. A hora que eu li, eu falei, caramba. Porque, assim, eu mandei mensagem pra ele, não me respondia. Eu pedi pra Carla, eu falei, ele respondeu dela, ele não me responde. Eu falei, cara, ele não me responde. Aí eu falei, mandei um ponto de interrogação, aí veio esse textão, aí eu falei... Falei, não tenho como. Porque imagina, né, Nádia, não tenho como não ler isso, porque é emoção demais. Sim, assim. E pra ele, eu tenho certeza que pra ele foi muito difícil e ele deve ter escrito isso chorando também. E é muito lindo saber de tudo isso. Essa devoção, ela veio lá da Bolívia e eu conheci também o Menino Jesus através dele. Na minha família, na verdade, também, né? E sim, quando eu te falei, a gente sempre tentar se colocar no lugar do outro, a gente vê que a gente tem um retorno assim muito grande quando a gente consegue ajudar as pessoas. E sempre esteve entre nossos objetivos fazer isso, né? E sim, foi uma promessa que nós fizemos, por isso a gente em nenhum momento nós abrimos mão de que não seja esse nome. De que não seja... E foi muito bonita essa transição, né? A gente participou recentemente dessa uma implantação desse nome, né, Nádia? E naquele dia eu e a Carla já se emocionamos. A gente nem sabia de tudo isso. E é muito, muito bonito ver essa história, porque quando a gente olha para o médico, principalmente nós que não somos médicas, a gente vê muito como... Ai, tudo é lindo, né? Nossa, já sai ganhando muito dinheiro, é tudo muito... Parece ser muito fácil. Exato. E, na verdade, não é bem assim, né? Não. Você teve lutas, conquistas, e é muito importante a gente conhecer essa história da profissional que tá ali atrás, né? E saber que você teve as suas dificuldades. Sim. E que, apesar disso, você sempre... a gente estava agora há pouco falando, você sempre muito alegre, muito colorida, né? Muito feliz. E a rotina da Nádia é uma loucura, né? Mas você sempre chega aqui bem, você sempre chega dando o seu melhor, para né? os pacientes. Às vezes, mesmo encaixando um monte de pacientinho, porque eles estão doentes, eu posso falar pelos meus filhos, porque toda vez que eles estão doentes, ela dá um jeitinho de colocar eles ali no encaixe, mesmo que ela tá com a agenda lotada, tem paciente doente, às vezes ela enfia ali para atender. Então, e é isso, né, Nádia? Eu acho que é essa humanidade que precisa se perdurar dentro da medicina, né? De fato, a gente tenta passar, transmitir aquilo. E eu sempre falo para meus amigos, para meus pacientes, sim, meus pacientes são meus amigos. Eu trato eles como se fossem. Eu gostaria que me tratassem assim, se eu fosse no médico, sabe? Eu gostaria que me perguntassem coisas de casa. Eu gostaria daquilo. Que me cumprimentassem, me esperassem na porta. Exato. Né? Esse tipo de atitudes só soma, né? Soma. Hoje mesmo perguntaram assim para Karine, você conseguiria colocar mais alguém ali para um acompanhamento, né? E nossa agenda tá lotada, tá fechada.
E daí a Karine falou, eu não tenho vaga, mas eu sei que eu tô pra dar um jeito. E como é hoje, Nádia, você ver todo esse sucesso profissional, ver essa agenda cheia, ser requisitada, assim, né, em lugares, sair trabalhando em hospitais de referência aqui. Como que é pra você hoje ver isso? Foi fruto do teu trabalho? Foi sorte? Ou o que você acha? Uns dirão que foi sorte, né? Uns dirão que foi. Eu me sinto realizada, gente. Eu me sinto... É a palavra. Realizada. Ainda tenho planos pela frente. Nosso projeto ainda não está no ápice como a gente queria, mas a gente sabe que a gente precisa passar por essas dificuldades porque tem um fim lá. Um passo de cada vez, exatamente. Né? E assim, o sonho também de empreender não foi uma coisa tão fácil e você sabe muito bem isso, né? Sabemos. Mas nós assim, nossa base sempre foi o Menino Jesus, sempre. E cada vez que a gente vai dar um passo, a gente encomenda todo para ele. E a gente tem os retornos. É incrível como a gente tem os retornos. A gente eu falo pra fala, ele assim, Deus, né? Deus coloca tão certinho, assim, né? Exato. Quando a gente vê, né? Lembra outro dia a gente tava falando, é Deus mesmo. Porque... A gente tava com uma situação aqui na clínica que faltava um valor específico, assim, por um mês. E aí eu mandei mensagem pra Carla, mandei assim, falei, Carla, olha aqui o quanto a gente recebeu agora. Tipo, era exatamente o valor que a gente precisa. Aí eu olho pra ela e falo assim, não é à toa tudo isso. Tem um porquê, não é possível, né? Tem, e nos seus projetos, assim, com o Edwin, eu falo pra ele assim, às vezes tem, sim, momentos no que a gente desanima, né? Mas... não, a gente tem que correr atrás dos sonhos e a gente tem que fazer até alcançar aquele objetivo, né? Então, é o que eu falo pra vocês, ainda a gente sabe que nossos projetos ainda vai ser aquele sonho que nós tínhamos, vamos ter essa clínica que vai ter, claro, a parte lucrativa dela, mas vai ter sim aquela parte filantrópica junto, a gente vai conseguir manter vai chegar isso. O momento. Exato, vai ter. E vai ter também esse momento que a gente vai arrastar outros profissionais para isso. Claro, com certeza. Que a gente faça isso. E não está longe disso acontecer. De fato não. E parece que tudo se encaixa, sabe? E assim, Nádia, você tem, falando em projetos, né? Você tem um projeto que você realiza aqui na clínica que é muito lindo, até você fez essa semana, que é esse curso de preparação, né? As pessoas mandam muita mensagem, querem participar. Como é que é isso? De onde surgiu esse projeto? Então, eu me formei em um hospital universitário e eu fui, em uma das rotações, eu fui no Hospital Maria Amélia, no Rio de Janeiro, que era um hospital onde se estudava muito a questão da humanização do parto e da humanização do nascimento, né? E nesse ano, em 2013, 14, saiu um formato de uma consulta que o pediatra devia fazer, que é a consulta pré-natal pediátrica, com a gestante, porque a gente via que a gente conhecia a gestante e o bebê justamente na hora do nascimento. E a gente não conhecia tudo que vinha por trás. Então, essa anamnese, essa coleta de informações, né, que a gente devia ter, ou aquela questão de se conhecer mesmo, né, com o paciente. Porque isso é muito importante. Se a gente for pensar, né, da minha primeira filha, eu nem sei quem foi o pediatra que teve. Exato. Então, a ideia era ter esse reconhecimento antes do bebê nascer. Então, o casal, ele ia ir já sabendo quem ia ser, às vezes, seu pediatra, ou sabendo as informações básicas para que esse nascimento, esse acontecimento, tudo que acontece ali ao redor, seja algo memorável. Inesquecível, né? Exato. Mais ainda do que o momento já é, né? Exatamente. O nascimento do filho é algo inesquecível, mas você tá... Eu lembro que quando eu fiz o meu curso com você explicou, olha, gente, o passo a passo é assim, assim, assim. Se acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Exato. Se acontecer isso, o pai... Então, assim, é legal porque você entende o que tá acontecendo, né? De conhecimento é tudo.
Hoje eu acho que nós, leigos, assim, queremos saber o que tá acontecendo ali pro nosso filho. Por que tá passando tal remédio, né? Qual a explicação dali na hora do nascimento a pediatra fazer tal e tal coisa, né? Fora que tem muitas observações que vão ficar para outros profissionais saberem depois, né? O osteopata atender, né? Tem informações que se o pediatra não passar para o pai, por exemplo, o pai não vai conseguir passar para o outro profissional ali. Exato. E a gente isso antecipa. lá depois, em 2 meses. Você foi uma das pioneiras a fazer isso aqui, sim, né, Nádia? Sim. Eu comecei fazendo o curso, a consulta pré-natal pediátrica para casais individualmente, né? Consulta é só você quem faz aqui, né? Eu acredito. Talvez tenha algumas outras pessoas que façam, mas eu me lembro, você foi a primeira. E daí, depois disso, eu tive muita procura e muitos pacientes, graças a Deus. E aí, então, veio a ideia de fazer um curso voltado à prática. Já a gente praticava na consulta pré-natal pediátrica, mas a interação entre os casais foi uma coisa que eu gostei de ver, sabe? Às vezes as tuas dúvidas vão ser as dúvidas da outra gestante. E às vezes ela não fala, né, na consulta, não lembra, fica né, a figura do médico, ela assusta um pouco às vezes, né? Então, às vezes a grávida não vai falar, né? E os pais, gente, a participação do pai é essencial no nascimento. E muitos pais, às vezes, acham que eles não fazem eram protagonistas, parte, né? Exato. E eles são protagonistas. Nossa, muito. Então, eu vi que isso era uma coisa... E assim, todo o que acontece ao redor do parto, também... Porque a gente não sabe, a gente vai, por exemplo, num hospital para você ganhar teu bebê, mas você não conhece a sala, você não conhece as pessoas que vão tratar contigo. Mas o fato de dar uma pincelada assim, olha, vocês têm que levar isso, isso e isso. Depois, por exemplo, se for uma cesárea, depois da cesárea vai acontecer aquilo. O bebê vai para tal lugar, né, Nádia? É muito assustador. Quem não tem essa rotina de hospital, não conhece... Você é colocada dentro de uma sala com um monte de pessoas que você nunca viu na tua vida. Você tem que ficar calma, o seu filho vai nascer e ao mesmo tempo eles vão pegar ele e vão fazer coisas com ele que você não entende. Então, não precisa ser dessa forma, né? Não precisa ser tão invasiva. Acho que a mãe ela pode participar e entender esse processo. E o pai ser ativo também, não é um mero espectador vendo tudo acontecer. Exato. Eu lembro que o José, você cortou o cordão umbilical dele bem depois. Foi feito fotos lindas, assim, feito um coração, cordão umbilical. O Adriel junto, cortou. Então, assim, é um momento que ele nunca vai esquecer isso, né? De fato. E que é importante, né? É importante dar essa voz pro pai e ser participativo, porque cria memórias inesquecíveis, né? Naquele momento. Claro que tem uns que desmaiam, né? Sim. Tem. Sim, memórias inesquecíveis como essas fotos dos pais lá no chão. De fato. Mas daí tu tem que cuidar do bebezinho e o pai inesquecível, né? O pai lá caído. A gente não sabe se cuida da criança, você olha pra mãe, você olha pro pai. Tem um protocolo pra isso, sim, né? A gente fala pro pai que se ele passar mal, ele tem que sentar no chão, porque a gente tá focado na criança e na mãe. Então, que se exploda. Você vai ficar caído. Vai ficar ali. Sinto muito, você vai cair. Se tu não sentar, você vai se espatifar e pronto, e acabou. Ninguém vai parar pra te socorrer, tá? E o que é muito engraçado é essa reação dos pais, sabe? A gente vê muitas reações diferentes, né? E eu acho que assim, a magnificência desse momento está ali. Quantos momentos diferentes, de famílias diferentes a gente vê. E eu sempre falo assim, não podia ter escolhido melhor. Eu adoro isso. A Nádia deve ser incrível, né? Todos os dias você vê a vida nascendo literalmente nas suas mãos, né? E é muito interessante porque a Nádia, ela tem aquele contato depois, né? O parto acontece e depois ela fica acompanhando aquela criança crescer ali. Exatamente. A Joana deu os primeiros passos com a Nádia. Sim. É verdade. Ela entrou no consultório e a Nádia fez pra ela, foi. Sim. Eu não acredito numa coisa dessa. Nem foi com a mãe, foi com a Nádia. Mas assim, ela vai acompanhando, né, esse crescimento. E esses primeiros dias são esses 60 dias de neblina das mulheres, né? Sim. São difíceis pro pediatra também, né? Claro.
porque a criança não dorme, ou a criança tem cólica, ou a criança tem mal-estar. E aí, como que você lida com isso também, né? Porque é meio que um psicólogo ali, né? Naquele momento, né? É uma questão de empatia. É uma questão de empatia. É aquilo que eu falei para vocês antes. Você precisa se colocar no lugar dessa mãe. Você precisa escutar. Algumas acolher. não têm o leite também, né? Exatamente. E assim, esse processo que rola ao redor da amamentação é um processo difícil. E se não temos as informações adequadas e os profissionais adequados para tratar, para apoiar esse processo, as mulheres terminam se perdendo às vezes, Sim, né? sim, meu Atualmente Deus. eu não julgo mais as pessoas quando não conseguem amamentar ou quando precisam dar um complemento, mas no início da minha formação eu era assim, tipo, tem que amamentar porque é o melhor, porque é o fisiológico. sim, porque você precisa e a gente colocava essa pressão em cima da mãe, sabe? E não é assim. A mãe já tá sofrendo, né? É uma coisa nova na família, no dia a dia, o sonho, a fralda, o cordão umbilical, a pressão, os palpites. E ainda você, Mulheres como sem pediatra, apoio, insistindo né? em uma coisa que às vezes a pessoa não sabe, porque amamentar, você tem que aprender a amamentar e o bebê tem que aprender a mamar no peito. É muito difícil, porque eu lembro essa aqui amamentava e saía aquele monte de leite, assim. Eu falava, gente, eu sou mãe de muitas crianças, né? E eu nunca tive um copaço de leite assim, ó. Nunca. Eu nunca fiz essas retiradas de montes. E isso era difícil pra mim. Que a gente teve com a junta, eu mandava uma mensagem pra ela, falei, caramba, eu acordo molhada de tanto leite. Aí ela, não, aqui não é assim. E sempre foi muito difícil amamentar pra mim. E assim, e não Nádia, era por falta de vontade. mulheres que não gostam de amamentar. E tá tudo bem também não gostar. Exato, porque tem é aí muitas que mulheres tá a questão. que não se sentem bem, não sentem... Por exemplo, outro dia eu tava conversando numa roda de amigas, eu falei, gente, eu sinto muita saudade de amamentar meu filho. Aí 2, 3 falaram, eu não, meu Deus, eu odiava, eu não via a hora daquilo acabar. Então não é a mesma sensação para todas as mães e tá tudo bem também, porque elas criaram vínculos com os filhos de outra forma. Né? Exatamente, e o fato de você não amamentar não te faz menos mãe, nem você vai criar teu filho de forma diferente. Sim. E assim, eu demorei um pouco para aceitar profissionalmente aquilo, mas a maternidade também me ensinou isso, né? Me ensinou que às vezes não é da forma que a gente lê nos livros, né? E atualmente eu tento acolher. E muitas vezes, antes eu falava, não, porque teu leite é o melhor, você tem que colocar esse bebê para amamentar, e aqui não pode dar complemento. Atualmente eu falo, ó, se precisar, claro, eu vou incentivar, vou ensinar, vou apoiar, vou acolher. Mas se não der certo, o mundo não acabou porque você vai dar um pouquinho de complemento para essa criança. E eu me lembro de quando eu tive a minha mais velha, muito diferente, isso nunca aconteceu, do pediatra olhar, eu amamentando, jamais. E quando eu tive o meu menino também, não, meu Deus, não existia isso, eram pediatras homens. E quando eu tive a Joana, eu lembro que eu cheguei na primeira consulta, eu cheguei com você e foi no dia eu tive a apojadura. E eu tava dolorida, assim. Aí eu cheguei, daí eu tirei o peito pra fora, assim, aí ela levantou da onde ela tava e veio, assim, eu fiquei... Qual é o problema? Aí ela veio olhar, ficou ali. Aí ela falou, você tá com apojadura? Você tem que ir pra casa, você não tem que... Ficou falando, não, mas tem que ajeitar a boquinha e tal. Eu fiquei pensando, cara, não existia isso. Era um tabu, né? Imagina o que o pediatra vai olhar a mãe amamentando, Vamos sabe? Aquela pegar coisa, teu o pediatra peito, tem que cuidar da Pegar a teta criança. da mãe. Entendeu? Então, assim, só que isso é Faz muito toda a diferença, importante. Meu Deus, Porque não é fisiológico. Não. Não é nada fisiológico, né, Nádia? Assim, A amamentação, eu acho que pra 1% ela é mais talvez difícil seja. do que o parto, eu considero. Com certeza. É difícil. Bari é mais fácil. É difícil. Eu sempre falo isso, não dá para romantizar.
Mas quando a gente engrana, quando você consegue e quando não existe sensação melhor. Depois, né? Então, os É tão frutos você vai colher bonito, o depois. olhinho, o jeito que eles olham pra gente, né? E a conexão, né? A gente Conexão. tem essa conexão com o bebê, né? E fora os benefícios, né? A gente agora tem uma nova regulamentação que chegou aí, né? Não sei Exato. como é que é a tua opinião a respeito, Olha, mas... eu mantenho as normas que a gente seguia antes e a gente tem que considerar também nesta questão, né, que a OMS faz um trabalho no mundo, né? Então, cada região do planeta tem suas especificidades, né? E a gente tem que tomar em conta que a maioria das vezes eles trabalham para fornecer saúde, vamos falar assim, para pessoas geral, que né? têm menos recursos, ou os Entendi. lugares onde tem mais pobreza, menos acesso, às vezes, à alimentação. E a gente atualmente também trabalha, às vezes, em lugares onde você não vai ter como... Às vezes a pessoa não vai conseguir amamentar e não vai ter como essa pessoa comprar uma fórmula. E você vai ter que se adaptar a isso. Sim. Então, assim, eu por acho que isso. cada criança, cada família é individual e única. Tem que ser avaliada. E a gente precisa avaliar essa família no contexto social que ela está vivendo. Então, não é porque saiu essa nova norma e todo mundo vai sair dando leite de vaca para todo mundo. Não é assim, né? Então, eu sou da ideia assim, de que a gente precisa avaliar a criança e a família. Caso a caso. E caso a caso, a gente vai determinando o que é melhor, né, para eles. A individualidade, né, Nádia? É sempre importante. Isso Por é o isso que mais você importante. pesa, tipo, às vezes você até manda os pais virem aqui pra pesar o bebê. Exato. Porque ele pode perder uma grama pra ele é muito, né? Exato. O ideal é a gente ver o bebê quando nasce entre o 3º e 5º dia. Temos que ver depois com 15 dias e com 1 mês. Só que o que acontece? Mas é muito difícil a gente conseguir ver nesses primeiros 5 a 7 dias. Na maioria das vezes a gente vê entre 7 a 10 dias, né? Entendi. Então, se nesse momento a criança não atingiu o peso que a gente esperava, porque normalmente eles vão perder peso, né? Se ele não atingiu, a gente pede para os pais vir pesarem na semana que vem para garantir que esse bebê está se alimentando adequadamente. Você já corrigiu, às vezes, a pega, tirou as dúvidas da família. Já aquela mãe já tá mais tranquila, Exato. já, né? E aí, então, o fato deles virem aqui, às vezes, somente para pesar e ver que seu bebê tá ganhando aquelas graminhas a mais, isso também é um incentivo. Porque você deixar esses pais, perdeu na cabeça, perdeu peso. É uma coisa que vai te deixar, às vezes, pensando, será que essa criança não tá com fome? Será que não precisa? Tem muita coisa que deixa um pai e uma mãe Desesperado nos primeiros dias, né? Sim. Então, assim, são coisas, às vezes que pro pediatra é normal, porque vê todos os dias, mesmo assim você precisa, né? E pra quem não sabe, né, a Nádia, ela responde o WhatsApp dela, acho que o dia inteiro, né? Eu não sei como ela faz, mas tudo bem. E Nádia, puxando pra essa parte da amamentação, que dica você daria aí pra essas mães que estão em casa, que estão aí pro bebê nascer? Que dica que você daria para que elas possam se preparar aí para os próximos dias? Como que elas podem cuidar nessa gestação para esse bebê que está nascendo? Eu acho que a dica mais importante é falar que o principal fator que vai predispor o sucesso da amamentação é o estudo. A gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar, ter conhecimento, buscar conhecimento de uma boa fonte. Eu sempre falo isso, tem que buscar conhecimento de uma boa fonte. A gente faz esses cursos voltados para preparar os casais para recebimento do seu bebê. Tem várias consultoras de amamentação também que fazem cursos preparatórios sobre o cuidado do bebê, sobre a amamentação em si, né? Então, e tem muita informação também nas redes. Eu sempre aconselho o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, na parte de pediatria para as famílias, que é um site que tem uma boa fonte, é feito por pediatras, né? E vocês vão encontrar informações de fácil entendimento para o dia a dia. Mas assim, a principal recomendação é se prepare, estude, corre atrás
antes do bebê nascer. Quando o bebê nasce, já é um pouquinho mais difícil. E os bebês e as crianças, no geral, têm muitas doenças, né, Nádia? O pediatra, se for pensar, é o profissional que estuda, não o que mais estuda, mas que tem que se atualizar a cada 2 minutos, porque cada pouco aparece uma coisa nova, que nunca viu um nome estranho de uma coisa. Um dia a mancha vermelha é um nome, no outro dia a mancha vermelha já é outra coisa, né? Exatamente. E eu acho também que a gente pode ver a evolução de algumas doenças também, né? Antes eu entendia que alguns vírus eram muito fracos e tranquilos, e hoje em dia as crianças, eles estão vindo numa onda muito mais forte, seria isso? É que, na verdade, a gente não pode deixar de falar sobre os efeitos que a gente está tendo pós-pandemia, né? E é por isso que a gente está vendo muitos vírus que, tecnicamente, as crianças tinham anticorpos e respondiam super bem, e o sistema imunológico delas conseguia combater facilmente, sendo mais agressivos agora, né? Então, a gente... É isso, tem que estar em constante atualização. Em relação às doenças, em relação às vacinas, em relação aos momentos do parto. Então, assim, realmente o pediatra está em constante atualização, como todas as outras especialidades. Só que acredito que a gente fica mais ativo, né? A gente fica mais porque ativo. É de uma semana para outra. E de repente dá um surto de não sei o quê, né? Exato. Eu na semana passada, tive um negócio de criança, que é um tal de escarlatina. Exato. Tive isso, acredita. Sim. Tô me recuperando ainda, tô meio fanha, mas eu tive que me medicar, e aí o médico que me atendeu, ele falou pra mim, menina, nossa, isso aí só pega em criança, você tá doida? E eu peguei, mas assim, é uma coisa que já não aparecia mais há muito tempo. E assim, Nádia, Pra essas mães aí que vão ganhar bebê, o que elas precisam se preparar? Elas vão ter que vir no consultório todo mês, elas vão ter que vir cada 15 dias, quando tá doente, você pesa, você avalia. O que o pediatra faz no consultório? Porque tem gente que não sabe, né? É verdade. Sabe? Verdade. Quem não tem filho não faz nem ideia, né? Essa eu não sabia que tinha que pesar, que tinha que medir, sei lá. Nem sabia que tinha que ir no pediatra, né? Achei que era só quando ficava doente. Ai, é verdade. Não, mas é verdade, gente. Antes de ser mãe, que existe um mundo. Deixa eu explicar. Existe um mundo sem ter filhos e um mundo com filhos. É um mundo, ele você muda. Conhece esse mundo sem filhos. E outra coisa, tudo muda. Porque assim, os lugares você vê de uma forma, agora você vê de outra. É o mesmo lugar, mas a tua visão é diferente. Antes ela ia no restaurante, era muito bom de comer. Tá. Agora não é. Agora ela chega. Esse restaurante tem espaço kids? Tem ar-condicionado? Tem cuidadora? Tem ar-condicionado? Né? Vou. Então, se não tem trocador. Tem trocador, super importante. Banheiro dos homens também. Trocador. Então, agora esses são os meus critérios de avaliação. Trocador no banheiro dos homens é muito importante. Porque da onde que tiraram que só a mulher que troca fralda? Exatamente. Isso é horrível isso. E é ridículo porque às vezes o homem, coitado, ele precisa entrar no banheiro das mulheres pra trocar a criança. Exato. Porque às vezes a gente sozinho, né? Depende do tamanho do estrago, sozinho, não dá pra andar sozinho. Pior que é verdade. Mas sério, voltando agora à pergunta, pra gente, o que é puericultura? O que é puericultura? A puericultura não é mais que o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento desse bebê, tá? Então, assim, o que o pediatra faz, né? Tanto ali no consultório com a criança, né? Então, assim, a partir do nascimento, né? A gente vai acompanhar nas primeiras 48 horas, a gente vai acompanhar esse bebê para garantir que esteja saudável antes de ir para casa. Esse é o primeiro momento. Que esteja amamentando, com eliminações normais, né? Que não tenha nenhum risco para a vida. Esse é o primeiro momento. Na primeira consulta com o recém-nascido, que deve acontecer entre 3 a 5 dias ou 3 a 7 dias, né? O principal foco é ver se essa criança está se alimentando bem, se ela está ganhando ou perdendo peso, e ver as condições da família e da mãe, tirar as dúvidas dos pais. Essa primeira consulta, ela geralmente é demorada, porque quando você sai da maternidade, você vai chegar em casa e tá ali com o teu bebê. E aí, como é que troca, exatamente, né? E agora como eu faço? Como eu dou banho? Como que eu troco? E o cordão umbilical? O Adriel, o dia que você entregou o José pra ele, que fecharam a porta,
esse homem começou a chorar. Eu falei, chorar. Falei, Adriel, não é hora. Você tem uma criança agora pra cuidar. E ela deitada, né? Então, assim, você realmente não sabe o que esperar. Não. Jogou no teu colo e agora? O que eu faço? Exatamente. Toma que filho é teu, essa é a regra. E logo depois, né, dessa primeira consulta, se for necessário, a gente pede para vir novamente, né? E nessa consulta, eu sempre tento ver como é que a mãe está. Porque tudo gira ao redor do bebê. E o bebê fez xixi, o bebê fez cocô, e tá assim, tá assado, tá. E a mãe, gente, onde fica, né? Eu sempre pergunto, você está bem? Porque né? ela faz uma consulta ginecológica, acho que depois de uns 15 dias, e só também. Então, assim, ela, né... Ela fica, não tem ela ninguém fica que cuida dessa mãe também, essa né? mãe também, é Exato, verdade. porque às vezes não é o foco, né? Mas aí o que acontece? Depois dessa consulta, a gente vai se ver mensalmente. A gente vai se ver mensalmente até 1 ano de idade. E o que a gente faz ali? A gente vai examinar a criança, vai perguntar sobre tudo que está acontecendo em casa, sobre os marcos de desenvolvimento. Então, a gente vai perguntar o que o bebê está fazendo, se ele está indo adequadamente para quê. O objetivo da puericultura é diagnosticar precocemente atrasos, principalmente, e doenças que a gente possa tratar antes delas darem complicações, né? E aí, então, a gente vai tirar as dúvidas dos pais, vamos ver a suplementação vitamínica, as vacinas, que é muito importante, né? Uhum. E tem vacina, né, Nádia? Exato. E as orientações, né? Porque a gente precisa orientar esse pai enquanto o mês que esse bebê está vivendo. Por exemplo, com 2 meses, já no primeiro mês a gente fala, com 2 meses ele vai tomar várias vacinas que são injetáveis e uma gotinha, e as vacinas protegem por isso. Então é importante vir na consulta de puericultura para pesar, e eu vou te orientar quais são as reações dessas vacinas, e o que você vai fazer, e qual é o próximo passo. Com 5 meses, por exemplo, eu gosto de encaminhar os pacientinhos para a nutricionista. E o desenvolvimento motor daquele paciente. Porque às vezes os 5 meses, se ele não vier em você, você não vai saber se ele tá firmando a cabecinha para sim comer. Exatamente. Né? Então, e aí, junto com a nutricionista, a gente vai traçar um plano alimentar, né, para essa criança, e a gente vai avaliar os sinais de prontidão, né? Uhum. Com 6 meses, o que a gente espera de uma criança com 6 meses, com 7, com 8, e assim até 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, a gente geralmente faz o primeiro rastreio laboratorial na criança para ver as suplementações vitamínicas e garantir que esteja tudo bem. Após ali, a gente vai se ver a cada 2 meses até os 2 anos. E depois dos 2 anos até os 5, o ideal é se ver a cada 3 ou 6 meses. Porque depois de 1 ano, todo mundo acha que a puericultura é até 1 ano e pronto, acabou. Uhum. Não, gente. Depois de 1 ano pode acontecer um monte de atrasos, um monte de coisas que a gente precisa diagnosticar e avaliar, né? E hoje, Nádia, a gente vê muito forte o autismo, né? Uhum. E para o pediatra se tornou muito mais difícil, de certo modo, né? Nesse ponto. Porque é uma avaliação muito minuciosa, né? E hoje já se diagnostica autismo bebezinho já, não é? Por isso é aquela questão da evolução do conhecimento. A gente precisa estar se atualizando constantemente. Anos atrás o autismo era uma coisa que era rara. E agora a gente pensa assim, por que temos tanto diagnóstico, né? Sim. É porque a gente está estudando mais. Né? Sim, a gente conversa aqui sobre os casos e algum tempo atrás eu precisava de um questionário, eu falei, Nádia, eu preciso de algumas coisas que eu preciso avaliar ali no meu consultório para poder encaminhar para outra pessoa. Ela me passou alguns questionários que você usa dentro do teu consultório também, que quando você percebe que são para crianças de 1 a 2 anos, exatamente. Isso, mais ou menos, que é o MChat. Depois de 1 ano e meio. E realmente, atualmente é difícil avaliar crianças menores de 1 ano, mas a gente tem alguns sinais que a gente tem que ficar atento. Uhum. Não podemos mais banalizar aqueles sintomas, né? Aquela falta de interação, sofrem, né? Às vezes. Porque no caso do autismo, mientras a intervenção seja mais precoce, nós temos mais possibilidade de evolução do paciente. Uhum. Então, assim, e às vezes, o mais importante não é o diagnóstico. Muitas vezes a gente precisa usar o diagnóstico para garantir a intervenção, né? Uhum. As terapias que a criança precisa. Mas os pais precisam saber de que o mais importante não é o diagnóstico. O mais importante é captar esse atraso, esse retrocesso, esse comportamento que a gente está duvidando
trabalhar nele para essa criança evoluir, e muitas vezes daqui, quizás 6 meses, 1 ano, a gente está dando alta para esse paciente e não está ficando com o diagnóstico de autismo, né? Então, o acesso à informação para as famílias também é importante, esse acesso à informação de uma boa fonte, né? Esse também é um dos projetos que a gente tem com o Edwin, né? Porque a Edwin faz a parte da neurologia, né? A gente quer intervir um pouco mais, principalmente para as crianças que não têm esse acesso aos especialistas e às terapias, né? E quando você fala em especialistas, por isso que a pediatria, ela também, como outras áreas, ela criou diversos ramos, né? A neuropediatria, a gastropediatria, né? A ortopediatria. Então, é porque quando o pediatra que está fazendo aquele trabalho ali mensalmente identifica algumas alterações que, de certo modo, se você parar para estudar tudo, você não consegue, né? Você acaba encaminhando para esses outros especialistas que você diz, né? Exato. Então, essa interação é sempre muito importante, né, com os profissionais. Claro. E, nossa, eu tenho tanta dúvida. Vai falar você. Só eu falar. Coitada da Nádia. Ela vai ficar só me respondendo. Muito. Você falou, Nádia, muito de projetos, né? E como que você acha que... O que você idealiza ali para esse futuro? Você falou um pouco dessa ação social, né? Mas isso envolve toda a tua carreira profissional? Ou você acha que tem algum ramo, assim, que você quer se aprofundar? Alguma situação que você quer desenvolver que ainda você não faz? Na verdade, assim, inclusive, como falei, a gente estava conversando com o Edu sobre essa falta, né, de profissionais para avaliação, para o acompanhamento das crianças autistas. Minha especialidade e o que eu mais amo fazer é a sala de parto dos bebês pequenos. Só que é aquela história do Menino Jesus. Se ele nos coloca isto como missão, nos coloca na frente de uma coisa que a gente consiga ajudar, a gente vai seguir esse rumo. E a gente ficou avaliando bastante aquilo com o Edwin e a gente viu que à medida que a gente vai crescendo, aquilo volta para nós, sabe? É como se fosse um sinal de que é essa área que a gente tem que ir, né? E assim, a sala de parto também, Nádia, ela te exige bastante, né? Sim. Porque é uma situação que você fica à disposição daquele parto. Muitas vezes o parto normal demora horas, né? Acontece de madrugada. Então, a tua vida, ela acaba não tendo uma rotina muito específica, né? Hoje a gente acompanha um pouco você, a gente sabe que a tua rotina é uma loucura. Tem que amar o que faz, né? Exato. Sim. Hoje mesmo, meu primeiro presente de aniversário foi a Lavínia, que nasceu hoje, 4 horas da manhã, né? Um parto normal, humanizado, maravilhoso. E até falei para os pais assim, eu tive a oportunidade de ter pego o outro filho deles, né? Falei, nossa, que presente mais bom esse, eu acordar 4 horas da manhã para pegar um bebê. E assim, uma princesa, né? Fazendo uma das coisas que eu mais amo fazer, né? E sim, a gente não tem nada assim específico, mas a gente sabe que 2024 vai ser um ano de realizações, e eu tenho certeza disso, desses projetos filantrópicos. Então, a gente está trabalhando, está estudando. E nessa questão do autismo, a gente está estudando bastante para tentar ajudar o máximo que a gente puder, né? A gente aliar, às vezes, as nossas 2 especialidades com o Edwin e com as pessoas que tem muitas pessoas que trabalham, inclusive em São Miguel mesmo, né? Tem agora a Associação das Mães dos Autistas, né? Eles conseguiram algumas coisas. Então, a gente se interessou, a gente viu que todo aquilo vai se conjecturando, sei lá, para que dê certo, né? Mas, assim, em qualquer âmbito, não somente com as crianças, né? Com os adultos, com os idosos, a gente sempre nos mostra onde que a gente tem que fazer. Aí a gente só pega a ideia e aproveita a oportunidade para ajudar as pessoas quando é necessário, né? E desses casos, né, de tantos nascimentos, tem alguma situação que te marcou era até bem hoje? isso que eu ia perguntar. Eu sou curiosa, né? Qual foi o caso, a situação que te marcou até hoje, assim, que você tem uma lembrança feliz ou triste, enfim? Olha, quando eu decidi correr atrás de ser reanimadora, de ser instrutora de reanimação neonatal,
foi por uma situação que aconteceu ainda lá na Bolívia. Era um parto normal e aí a importância novamente do pré-natal. A gente pegou todas as informações com as famílias e a família ouviu, às vezes ela achou que não era interessante falar que a menina, ela era uma adolescente e ela tinha um certo atraso mental. Na hora de ter o bebê, ela não conseguia ajudar para ter o bebê. Então nós tivemos um período expulsivo prolongado, que a gente chama, e nós tivemos uma asfixia perinatal junto. E depois que o bebê já nasceu sem vida, né? A gente tentou reanimar, mas aí a gente percebeu que a gente não tinha os conhecimentos precisos. Então a gente sabia tudo que tinha que fazer e tentamos fazer, mas não era o exatamente preciso para um bebê recém-nascido, porque a reanimação do bebê recém-nascido é completamente diferente da reanimação do adulto. E isso foi uma coisa que me doeu muito, sabe? Porque vieram pessoas ajudar. Me lembro que a anestesista do lugar veio, mas como falei para vocês, não tinha celular, demorou 5 minutos. Até lá a gente já estava fazendo tudo que foi possível fazer, né? E doeu muito porque nós perdimos o bebê, mas ao mesmo tempo podia ter sido diferente se a gente tivesse conhecido essa mãe. Porque a gente teria sabido que ela não tinha condições de fazer um parto. Não tinha. E a gente colocou essa mulher para ter um parto e ela não teve maturidade de saber como era, nem que tinha que fazer. E aconteceu tudo isso por falta de conhecimento. A partir daí, isso foi uma coisa assim, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de reanimação neonatal já lá na especialidade, e depois eu fiz em Curitiba outro, e vi que tinha oportunidade de eu me tornar instrutora de reanimação neonatal, para me tornar, eu demorei quase 1 ano e meio. Quando eu consegui, eu pensei, nossa, é agora que eu vou conseguir ajudar aos profissionais de saúde, né, e médicos, às vezes, saber como agirem nesse momento. Ensinar, né? E esse é um Muito projeto importante, que, assim, pela correria do dia a dia, a gente não tinha colocado em prática. A gente está colocando em prática agora, esse mês, inclusive, começamos com a Itaipulândia, fazendo os cursos de reanimação neonatal lá, com os técnicos de enfermagem, com os médicos que atendem lá também, e a gente fica mais tranquilo, até para a população, sabendo de que tem profissionais capacitados. Eu ia falar isso, para fazer os primeiros cuidados até o pediatra chegar, né? A gente fez um curso de primeiros socorros aqui com o Dr. Diogo, que ele é médico do SAMU, né? Sim. E eu lembro que quando ele pegou o bebê, daí ele falou, olha, pega 2 dedos, né? Aí a gente... E na minha cabeça de mãe de primeira viagem, eu fiquei pensando, será que todo mundo sabe disso? Aonde meu filho vai? Com quem ele fica? Essas pessoas estão capacitadas. Na escolas, né? Escolas, principalmente. Exato. Elas sabem fazer isso, elas sabem Exato. desafogar uma criança, elas sabem os primeiros socorros que tem que estar. Então, isso seria algo que deveria ser obrigatório para quem cuida de criança. E existem programas. Vamos lá, isso fica o nosso apelo para as escolas que atendem crianças contratarem ou trazerem, né, profissionais, a doutora Nádia, né, até mesmo o doutor Diogo, para ajudar a treinar essas professoras, essas assistentes, essas mocinhas que ficam lá pegando nossos filhos, né? E existem programas, na verdade o SAMU, de forma geral, eles fazem treinamento nas creches, nas escolas, né? Não é em todas, né? E voltando assim nessa questão do desengasgo, na consulta pré-natal pediátrica que a gente fala de técnica, pratica sobre técnicas de desengasgo, mas sim, é uma informação que devia estar mais disponível, é um treino que devia ser feito, inclusive nas nossas clínicas, o pessoal da recepção, a gente não sabe, né? Essa questão do fazer o curso numa parada, aqui, isso é uma coisa muito importante, porque são coisas que salvam vidas. Saber desengasgar uma criança salva vidas, né? Agora, no hospital, um técnico de enfermagem saber reanimar adequadamente uma criança salva vidas. Isso mesmo. E que nem em Itaipulândia, eu falar para o pessoal, gente, é possível às vezes que um bebê vai nasceu, foi parto normal, não deu tempo de eu chegar, eu estou em Medianeira ou em São Miguel. Vocês sabem o que fazer. Até eu chegar, vocês sabem o que fazer. E bom, nós iniciamos esse projeto agora e nós estamos agora
com a proposta, né, nas maternidades, agora de Matelândia, de São Miguel, né, daqui Nossa Senhora da Luz e do Costa Cavalcante também, futuramente. Então, a gente está nos preparando bom, é um curso que é cansativo, mas você sai cheio de informação, porque, como eu falei, a atenção a recém-nascido, a reanimação neonatal é completamente diferente da reanimação neonatal do adulto. Sim. E essa é a importância que a gente precisa dar nesse contexto do nascimento, né? Eu lembro quando o Felipe nasceu, ele estava, na época, a minha obstetra estava entrando no quarto e eu estava dormindo e o meu marido estava trocando ele. E o meu marido trocando ele e ela chegou do lado. E ele estava em afogamento. Mas o meu marido não tinha visto, porque ele era um bebê recém-nascido, né? E aí ela pegou ele e levou o Felipe dali. Daí o doutor foi, né? E assim, ele fez uma lavagem porque tinha sido dado uma fórmula, enfim, naquele primeiro momento para ele. E aí acabou que ele teve esse afogamento ali, porque meu marido deitou e acho que a cabecinha ficou mais baixa e tal. Mas enfim, ele não sabia o que fazer. Se ela não tivesse ali do lado, ele nem ia saber, entende? Então tem muita coisa que os pais não sabem e que é importantíssimo. E eu nunca fiz uma consulta pré-natal pediátrica, porque era aquela coisa, né? Mãe, não... sou mãe, já faz tempo, não preciso saber. Já sei de tudo. E não é verdade, né? Não tem nada de verdade. Cada bebê é diferente. Cada filho é diferente. Uhum. Exatamente. É bem isso. E aí nos encaminhamos agora para uma mensagem, Nádia. O que te faz feliz? Ai, meu Deus. Eu acho que me faz feliz ter a família que tenho, ter as pessoas por perto, me sentir realizada na minha profissão, ver esses bebês nascerem, me faz feliz. Ficar com meus filhos, com meu esposo. Viver me faz feliz. Viver me faz feliz. E se você pudesse deixar uma mensagem para todas essas pessoas que estão nos assistindo, que assistiram a gente aqui até o final, que se emocionaram com a sua história e que talvez não a conhecem ainda, e aquelas mamães que estão à espera dos seus filhos e ainda não escolheram o seu pediatra, se você pudesse deixar essa mensagem, o que você diz aí para essa galera? Encerre o nosso podcast. Então, de forma geral, acho que para as pessoas eu vou falar o que falo sempre para meus filhos: corra atrás dos seus sonhos. Semeie que você vai colher. Lute pelo que você quer. Isso é o mais importante. E sempre coloque tudo nas mãos de Deus, que é Ele que vai guiar teus passos. E para os papais e mamães de primeira viagem, corram atrás de informação, se preparem. Não para comprem receber só seus enxoval bebês. bonito. Não é só a bolsa bordada que importa. Exatamente. E para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a doutora Nádia, a gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo. A Nádia atende com a gente aqui na nossa clínica e também tem a clínica dela, fica em São Miguel do Iguaçu, Sedite Menino Jesus. Exatamente. Que ela adquiriu com muito amor, com muito carinho que Deus trouxe para você, né? Exatamente. Hoje, se a sua clínica está caminhando, como você disse, os seus sonhos estão caminhando para aquele momento onde você vai se realizar totalmente com ela. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Você é uma pessoa muito iluminada. Para nós, você é uma pessoa muito especial. Está com a gente há tanto tempo, a gente não tem palavras para dizer para você que as portas da clínica sempre vão estar abertas para você e para os seus pacientes. Sempre. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço. Eu também, assim, quero falar que eu admiro vocês. Vocês foram um pilar fundamental também para eu me lançar nesse negócio do empreendimento. Estamos aí, Nádia, na mesma luta.
não, sou feliz de trabalhar com vocês e a gente tá junto. A gente Obrigada. tá junto nisso. Seja bem-vindo para outros podcasts com mais assuntos daí. Ah, perfeito. Tá bom. Gente, até o próximo episódio. Nós pedimos que vocês curtam e compartilhem, que fazer não é muito fácil não, você viu? Sai muita lágrima. Então curte, compartilha, manda para quem vocês acharem que precisa escutar esse pod. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Isso, tchau.